Fala galera, bem-vindos a mais um Tudo Podcast. Isso. E hoje um convidado muito especial, um amigo, um parceiro, um empresário de sucesso, Adeilton Pereira, conhecido também como Bambam Marceneiro. É isso aí. Mas tudo pode? Cast. Inclusive tem vinho, água, se quiser café também, um queijinho, fica à vontade, viu? Certo. Vocês têm que me dizer qual é a tolerância da lei seca, porque eu estou dirigindo, eu vou tomar um golinho, espero que não... A gente pede um Uber, rapaz. porque somos politicamente corretos. Então vai tomar o vinho sem álcool, que é o suco de uva. Ah, melhor Pronto, ainda. então pronto. Perfeito. Tá tudo certo. Tá fugindo da polêmica, tá batendo pino indo pro suco. Por Se garanta. enquanto, Calma. por enquanto, viu? Tem muita estrada aqui pra gente percorrer hoje. Olha, tem umas 50 perguntas aqui. Sério mesmo, não tô brincando não. E Vou todas apresentar. produzidas por Will, viu? É, com certeza. Eu mapeei você, eu fiz tudo ao estudo. Meu amigo Bambam, Adeilton Pereira, sócio fundador da Oficina Móveis, Viva Móveis Planejado. É santo indústria de imóveis, é o homem que gosta da madeira, que Cerrada. Cerrada, né? Bambam, me conta aí, como é que foi o início do negócio? Todo negócio no início é complicado, é difícil, tem dificuldade. No teu caso foi diferente? De forma nenhuma, né? Não tem como ser diferente para quem não nasce em berço de ouro, né? Quem nasce numa origem simples e humilde, como foi o meu caso, é muita batalha, muita luta, mas muito aprendizado. Eu não reclamo das dificuldades que passei, todas elas me ensinaram muito, mas foi bem difícil. Se você quiser que eu entre no detalhe, eu posso contar um pouco da trajetória. Conte. Mas... Com certeza. Conte ali, ó, foi com quantos anos que você começou? Rapaz, é o seguinte, eu com 12 anos eu já trabalhava, né? Meu pai e minha mãe me obrigavam a trabalhar mesmo assim, mas não era nem pela necessidade financeira, não. Até que a gente tinha limitações, mas era mais com a intenção de ensinar. Algo que, inclusive, eu levo para os meus filhos também isso. Eu acho que o trabalho nos ensina muito. Só que eu, naquela época, não entendia, obviamente, né? Então, com 15 anos ali, eu já revoltadinho, mas taludinho, né? Queria era fugir de casa, né? Só que eu olhava para um lado e para o outro, via que não tinha muito futuro, não tinha muito para onde ir, fui me acovardando e ficando ali e aguentando aquela situação. Só que aos 17 anos de idade, eu percebi que era meu destino, não tinha para onde fugir. Então, eu resolvi promover algumas mudanças e tornar aquele ambiente, aquela profissão, aquela atividade algo menos doloroso, menos sofrido, né? Porque tinha muita coisa ali que eu corria, né? Assim, fugia daquilo ali. Tipo o quê? Por exemplo, muita dificuldade de mão de obra meu pai tinha, porque o método de trabalho dele era sempre assim, um marceneiro e um ajudante para cada projeto. Um marceneiro completo leva cerca de 5 anos para se formar. Então era muito difícil você encontrar esse profissional no mercado. Quando você encontrava um cara que tinha as características técnicas necessárias para a atividade, normalmente ele não tinha bom comportamento. Se você achava um cara com bom comportamento, tecnicamente ele era frágil. Se você encontrava um cara que tinha as duas coisas boas, ele tinha a sua própria marcenaria, ele não trabalhava para o meu pai. Dificuldade, hein? Então tinha uma dificuldade, sobretudo, de expandir isso, de ganhar escala com esse modelo, porque você não tinha profissionais. E além disso, muito aborrecimento profissional que faltava, irresponsavelmente não dava satisfação. Bebia, na segunda não ia ao trabalho. E por consequência disso também, meu próprio pai também tinha certa desorganização, até pelas limitações que ele tinha, né, de estudo, tudo. Então, tinha dificuldade de cumprir prazos. Né? É uma fama que o marceneiro carrega até Muito hoje. grande, né? Por Impressionante. quê? Ao que você atribui isso? Olha, existe o desonesto. Existe o cara que só quer saber de fazer a venda, pegar o dinheiro e sumir, depois eu resolvo isso de outra maneira. De norte a sul do país. Existe, no país inteiro. Agora, existe também o cara que não é desonesto, que era o caso do meu pai, mas era desorganizado. Era um cara que, por meses, ficava sem trabalho algum, sem nenhuma encomenda, e isso implicava em limitações financeiras severas para a nossa casa, inclusive.
E quando era o tempo de bonança, que vinha 2, 3 pedidos simultâneos, obviamente que ele não ia dizer não para quem um dia desse estava sem nada o que fazer. Então ele ia lá e pegava tudo e acreditava que ia dar conta e iria cumprir prazo e tal. Só que aí depois não conseguia e virava uma bola de neve. Trabalhava muito, sábado, domingo, de noite. Minha mãe, inclusive, ajudava a pegar a chapa, ajudar a cortar tudo. Mas não era suficiente. Porque ele sequer sabia dimensionar prazos, tempo, tinha dificuldade, inclusive, de cobrar, de formar preço de venda. Calcular o quanto vai Então, cobrar. era um caos. Então, eu vendo tudo isso, eu disse, bom, já que eu vou ter que ficar, vamos fazer diferente. Isso aí foi com 17 anos. Com 17 anos. E qual foi o estalo que você pensou, não, é isso mesmo? Primeiro é o seguinte, eu quando comecei a ver essas dificuldades, e eu com 17 eu já era um marceneiro formado, por incrível que pareça, porque eu já tinha 5 anos ali, eu já fazia de tudo, né? Então, eu queria pegar os guris da minha idade, que jogavam bola comigo na rua ali, e eu disse, vou pegar um cara desse para trabalhar comigo. Vou especializar um aqui só para corte, outro só para revestir, outro só para montar, outro só para invernizar. E meu pai não concordava com esse método, nem com esse tipo de jovem que não sabia de nada, né? Inclusive, meu pai assim, não tinha a menor didática, nem a mim mesmo ele ensinou. Eu aprendi vendo, tentando, errando, levando carão, levando bronca. Porque se eu fosse esperar dele essa didática, eu não ia ter nunca. E eu, na época, também me revoltava com isso e depois compreendi. Como esperar isso de um homem que nunca frequentou uma sala de aula, que sequer foi alfabetizado? Então, na verdade, ele já me ajudou muito, já me deu muita coisa, ao me dar caráter, honestidade, vontade de trabalhar. Ele me deu isso que para mim é um patrimônio incalculável. Então, ali eu com 17, querendo fazer essas mudanças, né, essas invenções, ele não aceitava. Então, a partir dali, eu conversei com ele e combinamos que eu teria a minha marcenaria e ele teria a dele. Então, com 17 anos, eu comecei a empreender por conta própria. Teve uma separação aí. Na mesma região. Porém, usando o mesmo espaço físico e as mesmas máquinas, porque eu não tinha capacidade de investimento. Então, eu combinei com ele que usaria a ociosidade dele. Quando você não estiver usando, eu uso. E ele aceitou e, para mim, foi um pontapé inicial maravilhoso. Então, eu comecei sem custo, né? Foi uma incubadora para mim, né? Então, eu comecei e aos poucos fui crescendo, inicialmente atendendo parente, vizinho, amigo, eram os clientes da época, né? E os funcionários, como eu disse, eram pega na rua mesmo, né? Já era móvel projetado naquela época? Já, era armário? Assim? Eram móveis projetados, já tinha alguns com projetos de arquitetos e de designers, mas ainda tinha muito... Na época do meu pai tinha muito fotografia de revista, que era reproduzido. Então eu peguei meio que uma transição disso. Na minha época, a matéria-prima predominante era a chapa de madeira compensada, também conhecido como compensado. Meu pai trabalhou muito com madeira maciça e trabalhou com compensado também. Quando eu já estava saindo um pouco da operação, da mão na massa, e indo mais para a administração, aí já estava introduzindo uma nova matéria-prima, que era o MDF. Então, eu trabalhei ainda um pouco com a mão na massa no MDF, mas mais a matéria-prima predominante na minha época de mão na massa era compensado, que normalmente era revestido com fórmica ou com lâmina de madeira, também conhecida por folheado, que exigia ser invernizado, que a gente passava numa boneca de pano, uma estopa, para poder invernizar. Então, isso aconteceu lá atrás, né? E eu fui aos poucos aperfeiçoando, profissionalizando, melhorando, porque a parte mais difícil do projetado era ler o projeto arquitetônico e transformar aquilo na ordem de produção. Era tão difícil transcrever aquilo que o marceneiro profissional, ele pegava o projeto, pegava as chapas, ele mesmo ia para a máquina de corte fazer. Era assim que eu fazia também. Até um dia desse eu recebi um empresário que tem uma indústria de playgrounds. E ele me perguntou, poxa, como é que foi essa evolução? Hoje tudo automatizado e tal, como foi esse... Aí esse pulo do gato, esse pulo, como é que saiu, bicho, assim, do cara ler o projeto e ir para a máquina cortar? Bom, são 20 e tantos anos né, para chegar aqui, né? Mas o que acontece? Eu via que a tarefa mais difícil era essa, ler o projeto,
e transformar isso numa ordem de produção. Mas as outras tarefas eram relativamente fáceis. Então, com 3 meses eu fazia um cara para cortar. Mas 3 meses eu fazia um cara para revestir. 3 meses eu fazia um para invernizar. Então, foi fácil reproduzir aquela mão de obra. Difícil era fazer a leitura. Então, eu continuava fazendo esse trabalho. Ler o projeto e fazia um romandeio de peças, uma listagem de peças. Que aí, quando eu disse a esse empresário, eu disse, sabe como foi que começou? Me deu a sua caneta aqui. Eu anotei na mão, ele disse, começou assim, eu anotava na mão e ia para a máquina cortar. Aí depois eu deixei de anotar na mão e passei a anotar num pedaço de compensado. Eu fazia uma lista maior que na mão não cabia. Aí depois foi para o papel, aí depois para a planilha de Excel. Aí hoje é um software tudo automatizado, né? Foi mais ou menos aí para sair da caverna, né, e chegar hoje aqui. Né? Essa sua história com o seu pai me faz lembrar assim, uma diferença. Do empresário, do cara que tá ali porque era um meio de vida, porque viu ali uma oportunidade de ganhar o dinheiro, sustentar a casa, e do cara que ele é empresário e empreendedor, que ele tem amor, ele tem paixão pelo que ele faz, que me parece que justamente é o seu caso, né? Você pegou um negócio, tinha ali as suas condições, né, favoráveis, vamos dizer assim, porque você tinha uma estrutura, os custos iniciais foram reduzidos, mas você tinha aquela paixão e aquele desejo de organizar, de realmente empreender, né? E aí tem essa diferença muito clara, né? Desse seu perfil com o perfil do seu pai. Mas eu te digo mais, assim, minha paixão, eu acabei me apaixonando pela marcenaria, mas, como eu disse, eu tinha uma repulsa lá atrás, sabe? Porque eu via muita coisa, muito sofrimento envolvido naquela atividade. Agora, o que realmente me apaixona é assim, é tentar fazer as coisas bem feito, é continuar evoluindo, é sempre fazer algo melhor, é sempre buscar algo melhor. Então, eu acho que se eu estivesse na marcenaria ou em qualquer outra atividade, eu teria esse comportamento. Eu sou muito inquieto, assim, essa história da melhoria contínua, para mim, é um mantra, sabe? Todo dia eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E isso em todas as esferas, não só profissional, mas como pai, como filho, como irmão, como esposo. Eu me esforço e me exijo muito. Isso, inclusive, causa algum sofrimento também, mas é aquela zona de conforto que você deixa para trás e que lhe faz evoluir. Sabe? A dor do crescimento. A dor do crescimento. Não, e só essa história do processo que você estava falando, né, do processo de automação do negócio, né, é fantástico, porque quantos e quantos empresários hoje, que têm mais de 20 e tantos anos de trabalho, enfim, de negócio, mas que são muito fechados para as novas possibilidades. Não, mas na minha época não era assim, é assado, e assim não funciona, né? E acaba ficando para trás. E você, por ter essa mentalidade, essa forma de gerir, isso é fantástico. Você falou, parecia meu pai falando. Mas é relativamente comum. E vou te dizer uma outra característica que bloqueia muito o crescimento, o desenvolvimento de empresário. Não conseguir formar time e delegar atribuições e ficar com a barriga presa no balcão e não enxergar um palmo além do nariz. Eu sempre tive também uma facilidade muito grande de formar time e de delegar, Então isso me permitiu... Este é o lembrete de Linda Beba Mais Vinho. Minha gente, eu tô passada. Como assim? Este é o lembrete de Linda Beba Mais Vinho. Minha gente, inventaram esse troço assim. Ordens de cima, tá? Tá vendo? Não tem nem como não obedecer. Chocado, isso não foi combinado previamente. Não foi combinado. Isso aí deixa um embriagado, viu? É só aumentar o ritmo aí. Interessante essa maquininha aí, né? Ela observa nas coisas. Inteligente ela. Tá bom, obedeci, hein? Obedeci. Muito bem. Era pra mandar um entrevistado. Não, a mim, mas tudo bem. Mas onde é que eu estava mesmo? Tu tá falando sobre essa parte de delegar, Sim. de montar time e delegar. Que eu confesso para você que eu e alguns outros empresários a gente conversa. E tá muito difícil hoje. Sempre foi difícil, mas você montar times, você encontrar novas pessoas, novos talentos, é uma dificuldade. E método também, né? Porque, assim, para você depender menos de pessoas, você tem que ter processos mais estruturados, né? Então, assim, tem que investir nisso também, né? E eu sou um cara também que procuro muito consultorias que me deem suporte, que me ajudem nisso. Mas eu sempre tive essa facilidade de delegar, ainda que eu não tivesse sistema algum, que fosse apenas
dando a tarefa e anotando para ficar acompanhando, mas eu nunca fui de Na largar conversa, e esquecer. no Sabe? Mas eu papo, acompanho, eu passo a tarefa e acompanho. E fui construindo. Você vê, eu tenho hoje meus gerentes, nenhum deles eram do meu segmento, foram formados por mim. Mas, assim, hoje eles têm autonomia total para admitir, demitir, contratar, destratar, e eu não me envolvo na minha operação porque eles dão conta do recado. E isso é extraordinário para o negócio, porque me libera para pensar o amanhã, né? Sim. A rotina está cuidada, eles estão cuidando do hoje e eu estou plantando o amanhã. Tem coisas que só você pode fazer, né? É. Então, assim, a gente faz, com essa visão do futuro, você vai levando o negócio adiante, né? Dando perenidade ao negócio. Porque se você ficar preso com a barriga no balcão ali para fazer a operação mesmo o tempo inteiro, você vai chegar uma hora que vai estar só apagando incêndio. Uhum. Estoura um problema ali, estoura um problema aqui, estoura um problema aqui, e você não enxerga um palmo além. Vou puxar o assunto pro meu ramo, que é comunicação. Inclusive, eu vendo uns vídeos produzidos por vocês no perfil do Instagram e tal. Você é muito desenvolto, tá aqui conversando com a gente, na boa, brincando e tal. De onde vem essa facilidade de se comunicar? Como tudo na minha vida, vem da dificuldade, sabe? Me jogaram numa jaula com um leão, né? Te vira. Ou mata ou morre. Ou mata ou morre. Voltaram lá para ver se eu estava morto. Eu tinha dado uma escova, o leão estava bem penteadinho, estava meu amigo. Estava lindo, bem confortável no meu colo, eu fazendo cafuné. Cara, assim, vou te contar uma coisa. Isso eu contei pouco, eu falei pouco sobre isso. Eu era uma criança super tímida. Sério? Muito. Olha aí, muito. tá vendo? De sentar no fundo da classe, de torcer para não me chamarem, não me pedirem para ler, de não abrir a boca, assim, a boca secar, suar, todos os sintomas de quem morre de medo de falar. E minha vida inteira foi assim, na infância mais ainda. Eu tinha muito medo de ser zombado, enfim, o medo que todo mundo sofre. E a minha vida inteira eu consegui me esconder e não me expor. E consegui levar essa vida tímida e ser aceito. Vivendo, e fui levando, crescendo. e fui vivendo. Cara, aí chegou o belo dia que eu entro na universidade, né? Depois de muita luta, estudei em escolas ruins, fiz 3 vestibulares, passei no curso de administração da UFPB. E me diziam assim, rapaz, na universidade não tem jeito. Tu não vai conseguir se esconder. Tu vai ter que Tu vai ter que aparecer, tu vai ter que aprender e tal. Aí beleza, passei, tinha aí, sei lá, uns 3, 4 meses para começar a universidade, né, entre o vestibular e o início das aulas. Eu disse, já sei, vou fazer um curso de oratória no Sebrae. Aí me matriculei no curso de oratória. Fiz um curso lá de 1 mês, aprendi 0, nada. Tinha um monte de técnica, ia para o púlpito, falava isso, aquilo e tal. Só passou nervoso. No final das contas, a conclusão que eu cheguei do curso, o curso foi interessante também para mim. Porque é o seguinte, a lição que ele me deu foi, se encoraje, primeiro se prepare, aí depois se encoraje e vá. Coragem, velho. Enfrenta teus medos, vai e pronto. Então a lição foi essa, mas a oratória mesmo, a técnica, eu não aprendi não. Mas eu cumpri o que o curso exigia, mas foi por aí. Aí quando começam as aulas na faculdade, e eu por dentro, né, assim, eu vou conseguir. Então chegava lá e um professor dizia assim, vamos estudar o livro tal, página tal. Quem pode ler? Aí a sala, 40 alunos, ninguém conhece ninguém, eu vinha de escola ruim, os caras tudo de escola boa, os caras tudo desenrolado, muitos se conheciam, e eu tímido. É um abismo, né? E eu tímido tudo, e eu lá, a mão tremendo assim, levantava. Eu vou ler, professor. Aí o professor, leia. Aí eu lia, errava, gaguejava, ficava com vergonha, mas lia. Passou. Outro episódio, de novo, outro, de novo, e eu vencendo, chateado por dentro, desconfortável. Mas aí comecei a melhorar. Comecei a ganhar confiança, comecei a ganhar segurança, comecei a ler melhor, comecei a me preparar mais. E aí o jogo se inverteu. Aí comecei a ser admirado pela turma.
Virou orador da Virei o orador da turma. Que massa. A turma começou a dizer assim, quando o professor dizia assim, quem pode ler? Vai Adeildo. Adeildo, professor. Claro que eles queriam se esconder também, eles Sim. tinham a mesma timidez, né? Mas Não era um você- elogio. Você conquistou. Mas eu Adeildo. digo, beleza, deixa que eu faço. Trabalho em grupo, um tem que apresentar. Eu vou. E assim foi. E assim foi, e assim foi, e assim foi. E aí hoje eu enfrento. Assim, não quer dizer que eu não tenho, Sim. né? Algum receio. Minhas inseguranças, Óbvio. claro que tenho. Aquele frio na barriga. às vezes, falar em público. Mas enfrento, sabe? Eu passei por um episódio, final de 2019, que para mim foi assim, o mais desafiador. Porque eu já falei assim para públicos de muita gente, né? Assim, 500 pessoas em alguns eventos e tal. Mas dependendo do público que você fala, você fica mais à vontade, né? Por exemplo, esse público maior que eu falei era um público de recém-ingresso da universidade, de férias, no Unip e tal. Então, eu estava seguro, ali, né? estava seguro, ali é um ambiente confortável. Só que aí eu fui convidado para participar de um fórum em São Paulo, na Avenida Paulista, para 300 empresários. Que aí eu subi no palco, depois de ter subido o presidente da Mercedes para a América Latina, Caramba. de ter subido no palco o presidente da Louis Vuitton para a América Latina, África e Caribe. E aí depois desse povo subir, aí chama a Adeildo. Lá de Bahia. Lá de Bahia, para vir falar para essa turma. Meu amigo, aí eu fui me tremendo. Coração deu A minha sorte é que não era uma palestra, até porque eu não sou palestrante, né? Era um painel Sim. onde tinham outros empresários para diluir a pressão, né? Ah, ótimo. Dividir Então, ali a os responsabilidade. holofotes, a responsabilidade e tal, então isso me deu mais segurança. Mas, assim, foi muito desafiador saber que você estava falando para um público super qualificado. Aí tá inseguro. Mas depois que passou desse episódio, como é que você se sentiu? Quando veio o próximo evento, você tipo, aí é fichinha, nem né? tanto, mas Passou no teste aí, passou no teste. Sim, deu tudo certo, graças a Deus, tranquilo, mas nisso você tem razão. A cada desafio que você supera, você ganha mais musculatura, você sai dele mais forte, né? Então, é natural, esse crescimento, você vai quebrando uma casca e vai aumentando. Então, assim, eu tenho segurança para falar, sobretudo, daquilo que eu domino, por exemplo, falar de mim mesmo, né? Sim. Então, ninguém pode falar melhor que eu, né? Exato. Mas não é todo empresário que pensa assim, não. Aliás, às vezes até pensa, mas não se sente tão confortável ou não tem coragem de enfrentar esse medo, que é normal e que todo mundo Exato. sente, né? Esse medo do julgamento, de falar bobagem, de não conseguir passar a mensagem. Mas você essas já coisas. superou isso faz tempo, né? Já, mas também é difícil para todo mundo, inclusive para mim que trabalha há anos com isso, mas mesmo assim eu tive que passar por essa dor do processo, né? Acho que todo mundo que hoje se comunica bem teve que passar por essas dores, esses incômodos, mas eu acho que vale a pena, né? Sem dúvida. Hoje você se comunica super bem, tá aqui, né, conversando com a gente, grava seus conteúdos, você é a cara também do seu negócio, então assim, o seu negócio tem alma, né? Através de você tá ali a personificação de tudo que o negócio acredita. Por esse seu, né, desenvolvimento na comunicação também, né? Verdade. Já tá até invertendo sua mesa, ele tá perguntando. Tá perguntando. Ô, Linda, tu ainda sente friozinho na barriga? Com certeza, dependendo da situação e dependendo do dia também. Por mais que você faça a mesma coisa todos os dias, você vai fazer o jornal, tem 1 hora de duração, é ao vivo, ok, todo dia é do mesmo jeito, mas tem um dia que você tá mais estressado, tem dias que você tá mais cheio, tem dia que aconteceu uma coisa de última hora, um problema, um improviso, então não tem como... Isso mexe. Isso mexe. Mexe. Agora, o negócio o treino faz com que a gente controle essas emoções, tá ali borbulhando, o coração tá batendo forte. Hoje mesmo, por exemplo, na hora do jornal, deu um baita do problema. E aí, na hora, assim, a coisa mais natural do mundo. Daqui a pouco a gente volta aqui com áudio, com tudo, pra você entender o que a gente tava falando. Mas isso vem por conta do treino, né? Hoje você se comunica super bem porque você enfrentou e foi treinando e hoje tá aí. Mas sabe uma coisa que eu admiro em vocês? No meu caso, eu me sinto seguro e confortável para falar sobre o que eu domino. Eu estou preparado para isso. Mas para o improviso, eu morro de medo. E vocês que atuam são obrigados a treinar isso também.
Eu tive um convívio... O improviso é certo. Eu tive um convívio com J. Júnior. E ele era um orador extraordinário. Fantástico. Sabe? Eu fui secretário dele na época que ele foi prefeito em Bahia. E ele, como prefeito, para mim, ele não podia ser muito melhor. Sim. Podia ser muito melhor. E eu passei 4 anos com ele, mas ele podia ser bem melhor. Mas ele, como orador, incrível. Ele era um comunicador nato. Impressionante. A gente ia para um evento, chegava lá no evento e antes de acontecer o evento, ele chegava lá, não sabia nem do que se tratava, porque eram muitos eventos. A prefeitura tem muita coisa, né? A inauguração disso, uma coisa daquilo e tal, muita coisa. Chegava lá, ele nem sabia do que se tratava. Aí você dava a ele um bizu assim antes, o cara ia para o palco, pegava o microfone, fazia o povo chorar. Você que estava dominando o assunto, que você que organizou, que você que fez tudo, você não conseguiria falar daquele jeito. E o cara conseguia. Então, eu passei a admirar vocês nessa área de comunicação, assim, porque é uma capacidade de improvisar, velho, incrível. Mas é porque vem do treino, né? É A gente, como você diz, a gente é obrigado a treinar. Se todo mundo que usa hoje a comunicação, e isso trabalhando em comunicação ou não, mas enfim, independente disso, existe a necessidade de ter sua comunicação ali ativa. Se todo mundo que trabalhasse sua comunicação, seu negócio, percebesse também ou treinasse também esses improvisos, certamente ia passar por esse processo de dor, mas ia chegar um momento que ia estar topando qualquer coisa, porque o treino ele permite que a gente faça isso, né? Obviamente, de uma forma mais natural, uma forma mais... E você me fez até pensar em outra coisa aqui, sabia? Na minha atividade, eu faço um improviso. Eu estou dizendo a você que eu não faço na sua, mas na minha eu faço. Tá vendo? Na minha eu faço, porque assim, a marcenaria é cheia de surpresas também, sabe? Você encontra cenários que um cano, uma tomada, uma coisa, e você é obrigado a encontrar soluções. Hoje, como eu disse, não estou mais nessa mão na massa ali, mas lá no passado a gente tinha uma outra dificuldade. O marceneiro de antigamente, que não tinha à sua disposição as tecnologias, os equipamentos que hoje são ofertados aí, muitas vezes você precisava desenvolver a própria ferramenta que você vai usar para fazer o móvel. Você, antes de ser marceneiro, tinha que ser um ferramenteiro. Porque vinham projetos tão desafiadores que sequer existiam ferramentas para executar aquele tipo de produto. Então você tinha que improvisar, desenvolver uma ferramenta para depois que fazer o produto. Então também tem um pouco do improviso. E isso é bom também, porque lidar uma resiliência para lidar com outros imprevistos da vida também, não só para aquele, né? Com certeza. Você falou da sua experiência trabalhando na política. E eu queria direcionar um pouco agora a conversa para esse lado aí. Como é que foi a tua experiência? Rapaz... Como é que começou, na verdade, como é que chegou esse convite até você? Foi um acaso. Olha só, na época, foi em 2005, J. Júnior tinha acabado de assumir o governo na prefeitura de Bahia. Os irmãos dele trabalhavam com ele na prefeitura e os irmãos eram praticamente quem administrava a prefeitura, né? J era mais relações públicas do que o prefeito. E só que aí naquela época veio à tona aquela lei antinepotismo. E a oposição bateu muito forte nele, até porque, de fato, os irmãos eram muito presentes, assim, muito personalidade forte e apareciam mais que o próprio prefeito. Então, eles sentiram a necessidade de tirarem os irmãos da linha de frente e uma conveniência me levou para lá, porque eu não sou de família de político, não sou de família de rico, não sou de nada, nunca tinha trabalhado no serviço público. Só que eu vim entender isso depois, tá? Quando eu fui chamado, não. Eu achei que era, sei lá, um prestígio, um privilégio, sei lá o que é que aconteceu, mas é o seguinte, eu tinha estudado com um sobrinho do prefeito, quando criança. Uma coincidência. Então eles me conheciam e sabiam, assim, da minha origem, da minha família, pessoas honestas, corretas e tal, que tinham uma boa raiz ali. Só que a conveniência foi, eu estava me formando em administração de empresas,
O pastor Américo, que era o irmão que mais era dominante na prefeitura, era secretário de administração. Existia um problema toda vez que um secretário de fora era nomeado para lá, porque diziam que não valorizava a prata da casa, que chamava forasteiro para administrar a cidade e coisa e tal. Então, olha que conveniência. O cara formado em administração, de Bahia, de confiança e novinho, bom para a gente manipular e fazer dele o que a gente quer. O fantoche perfeito. Fantoche perfeito. Só que esqueceram de combinar com os russos, né? Não me disseram que esse era meu papel, né? Não me disseram que eu era um fantoche. Então eu achei que devia trabalhar. E trabalhei muito. Eu trabalhava 16 horas por dia, pelo menos 14, todos os dias. Me dedicava tanto que abandonei minha empresa. Já tinha minha empresa, me abandonei e me dediquei assim de corpo e alma. E não era bem tratado, porque eu não tinha espaço como secretário, eu era só de nome. Mas eu fui estudando, pesquisando, como eu falei há pouco, né? Assim, em tudo que eu faço, eu procuro me dedicar, fazer o melhor possível, melhorar a cada dia. Então eu fui aos poucos ganhando prestígio, importância, e eles foram criando uma dependência de mim. Foi cômodo eu ir resolvendo coisas para eles, resolvendo. Chegou uma hora que eles estavam dependentes de mim. Então, quando se passaram, eu entrei em abril de 2015, até, sei lá, setembro de 2015, 5. Entrei em abril de 2005, até setembro de 2005, o prefeito nem despachava comigo. Quem acompanhou de perto isso foi uma colega sua, Fernandinha Albuquerque. Sim, também trabalhava. Trabalhava, era chefe de gabinete de Jota. E sofria comigo, porque tipo assim, ela era chefe de gabinete, eu queria despachar com ele, ela tentava um espaço na agenda para mim e não conseguia porque eu não tinha importância. Então, tipo, 6 meses de trabalho, eu feito um louco trabalhando, ainda assim não tinha sequer o direito de despachar com o prefeito. Mas continuei minha luta. Chegou um momento até que eu me chateei, eu queria sair ali, no início. Eu disse, rapaz, pode chamar palavrão aqui? Não. Pode, né? Fala o que Tudo você pode. quiser. Então, tudo podcast. Tudo podcast. Tudo podcast. Então vamos lá. Então eu disse, rapaz, eu vou mandar esse cara pra merda hoje. Esse era o palavrão que tu queria falar? Não, mas pode sair mais, viu? Pra quem veio de Bahia, você sabe, né? Tem uma potência solta aqui dentro. Olha só, então eu consigo deixar a Simone Simaria rosada, viu? O rosto dela ficar corado, viu? De vergonha com os meus palavrões. Viu? Mas olha só, mas eu chamava muito, hoje eu estou bem comportadinho. Então eu disse, eu vou mandar esse cara a merda. Aí depois pensei um pouco mais, eu disse, não vou não. Sabe por quê? Ele acha que eu sou um bosta, e se eu sair, ele vai ter a certeza que eu sou um bosta. Eu vou ficar aqui até ele entender que eu posso somar e que eu posso fazer falta. E assim aconteceu. Aí, mais um tempo, eu tive, inclusive, o privilégio de ter pessoas que enxergaram o meu trabalho antes deles, como Fernanda, que torcia por mim, queria que meu trabalho aparecesse, e um outro cara que até um dia desse nos cumprimentou lá no almoço, Gilson Frade. Gilson foi secretário comigo, ele entrou na Secretaria de Planejamento, entrou depois de mim, mas Gilson é um cara assim cortês, educado, gentil, gente boa de verdade. Então, Gilson começou a mostrar para todo mundo o meu trabalho. As coisas que eu fazia de bacana, Gilson, enquanto que tinha outros secretários que pegavam o que eu fazia e se apresentava como sendo deles, Gilson fazia questão de dizer, olha o que a Adailton fez, olha o que a Adailton fez, olha o que a Adailton fez. E aí meu trabalho começou a aparecer. Então, quando foi em dezembro, ou seja, depois de 10 meses de trabalho, 9 meses de trabalho, meu trabalho já era reconhecido. Tanto que eu passei a acumular 2 secretarias, administração e finanças, as 2 principais, porque as finanças é quem arrecada tudo, a administração era quem gastava tudo, porque tinha a folha de pagamento com 3.000 funcionários e tinha a comissão de licitação nas mãos. E para mim foi assim, a faca e o queijo, porque antes a grande dificuldade que eles tinham de administrar era exatamente essa. Gastava mais do que arrecadava. Gastava mais do que arrecadava, porque eles sequer se comunicavam. Então, quando eu passei a ter as 2 na mão, eu sabia quanto era que eu arrecadava, eu sabia o quanto é que eu podia gastar, aí, velho, ficou fácil de administrar, sabe? Então, as coisas evoluíram bem. E aí, assim, fora isso, né, assim, eu passei 4 anos, depois de
uns 2 anos e meio de dedicação lá dentro, a minha empresa começou a sentir demais minha ausência, demais. E aí eu disse, não dá mais, eu vou sair. Então, em 2007, final de 2007, eu saí. E aí Jota foi assim, um maior drama, volte, como é que você vai me abandonar num momento desse, na reta final para uma reeleição? Nesse ano tinha acontecido dele perder o pai e a mãe, que ele, assim, era um filho extraordinário, sabe? Ele tinha os defeitos dele tudo, mas ele com o pai e a mãe dele, era um exemplo de filho. E ele tinha perdido o pai e a mãe. Aí veio o maior drama, perdi meu pai, perdi minha mãe, não sei o quê, e num ano difícil desse, não sei o que, você vai me abandonar, eu apostei em você quando você não sabia nada de gestão pública, e agora que você está dominando, você vai sair. E eu caí nessa, sabe? Eu passei 30 dias fora. Pressão psicológica. Passei 30 dias fora, tentando recuperar a minha empresa. E aí me vi nessa situação, acabei voltando, e dessa vez voltei para a secretaria, porque é o seguinte, fiz meu sucessor em administração e finanças. Ele resistiu, porque ele achou que eu estava querendo fazer um favor para o cara que eu estava indicando, que era meu adjunto. E eu disse, se você acha, então tudo bem, escolhe outro. Agora eu estou dizendo que é o melhor para a prefeitura e para você. Ele, depois de muito relutar, aceitou e o cara ficou lá por mais 4 anos. E quando ele me chamou de volta, foi porque é o seguinte também, o maior opositor dele na época era Expedito Pereira, que tinha sido prefeito antes, na época era vereador, presidente da Câmara e candidato na próxima eleição. Então, Expedito caiu na besteira de ir para a Câmara, dizer assim, o último homem que prestava nesse governo saiu, acabou esse governo de vez. Então, quando ele disse isso, aí Jota, esperto demais, disse, pronto, Expedito, que é médico, onde ele mais bate é na saúde, se eu trouxer Adailton para a saúde, eu blindo a saúde, está resolvido, que ele não vai poder falar mais. Aí veio o pastor Américo, o Carlos Souza, outro irmão, os amigos, tudo, para me insistir para eu voltar. E aí eu caí na besteira de voltar. Besteira não, porque assim, eu era um idealista, eu achava que eu ia mudar o mundo, sim, acabar com a corrupção, eu tive assim, problemas, desgastes lá dentro. Porque, mas você assim, deixou o seu legado. Deixei. Você considera que deixou um legado? Deixa eu dizer, eu deixei um legado, mas eu deixei um legado que eu acho que com 30 dias o vento levou. Extinto. O vento levou. Cara. É muito difícil gestão pública. A cultura é muito forte da corrupção. A gente fala muito do político que é corrupto, mas a corrupção ela está nas paredes. Eu tinha casos lá de o vigilante da escola. É o cara responsável por cuidar do patrimônio. Acabava o gás da casa dele, ele levava o botijão vazio para a escola e pegava o cheio e levava para a casa dele. A secretária da escola levava a resma de papel da escola pública para o filho dela entregar no material na matrícula da escola privada que o filho estudava. A enfermeira fazia uma farmacinha de remédio no posto de saúde e levava para a família dela. E te digo mais, será que tu não tem uma dessa na tua família? Porque eu tinha na minha. E deixa eu te dizer, quando eu comecei a assumir esse comportamento, o pessoal da minha família me recriminava. Tu é um besta, tu é um otário. Mas deixa de ser besta, porque eu não andava no carro da prefeitura, eu não abastecia com o carro da prefeitura. Deixa de ser besta. Ou seja, você faz o certo e é taxado de otário. E é mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalhava lá por 3 e ganhava por 1. E tinha cara que não trabalhava por 1/3 de um profissional e ganhava 10 vezes o que eu ganhava. E na minha cara, e mais, tá disponível para tu também. É só tu vender tua alma ao diabo também. Vai lá, tá ali. E deixa eu dizer mais um negócio a tu. Parece que é coisa sobrenatural mesmo. Porque quanto mais vinha a oferta de um lado, eu passava a dificuldade do outro na minha empresa. Parecia que era o diabo me tentando mesmo. A dificuldade vinha do lado e a solução na minha frente. Talvez fosse. Fácil de resolver. Facinho de resolver. E aí você tem que ter muita convicção para não cair, sabe? Teste, né? Muita convicção para não cair numa dessa. Deixa eu lhe perguntar. Difícil. Hoje, voltando para o seu negócio, quem é que toca ele junto com você? Muita gente. Eu tenho minha esposa, principalmente, que está comigo desde o início, Sim. né? Nós temos 23 anos de relacionamento, é o tempo de empresa. Eu comecei a namorar com ela, ela tinha 15 e eu 18. E eu tenho excelentes gerentes comigo também. Eu tenho
Meu gerente da fábrica comigo há 11 anos, um amigo de infância. Meu gerente da minha loja, 13 anos, um amigo da família também. E, como eu disse, meus gerentes nenhum eram do segmento. E minha gerente de pós-venda, 23 anos comigo. A primeira funcionária ainda continua lá. Também. E é prima até. E minha esposa é prima também, tá? Ah, é? É legítima. Como é que Empresa é esse? familiar. Como é que é esse relacionamento aí Conta aí, essa... da vida pessoal para a vida profissional? Como é que É pau. Conta aí os episódios Sem bons filtro. e os episódios É não tão pau. bons. É pra... Sem filtro mesmo? Pode ser sem filtro? Tudo pode, né? Tudo Então, pode, então rapaz. eu vou contar aqui um... Dê logo um gole aí, Eu você vou tá, contar- tá eu vou piando Cadê a demais. Tex? Gente, Eu já cadê a falo- direção? Manda o convidado beber aí, ó, diretor. Pode beber. Eu já falo muito sem beber, bebendo. Eu vou falar algo que eu escutei um dia desse que é muito engraçado. Eu acho que cabe aqui. Lá em casa, o sexo é abundante, é bunda com bunda a noite toda, todo mundo com raiva, todo mundo brigando. É costa com costa, bunda com bunda. Lasca, né, porra? Não, mas olha só. O Pirralho tá ali ouvindo, né? E ele é a prova que nem sempre é assim, tá? Olha só, é um desafio. É um desafio. Eu já fui sócio do meu irmão lá atrás e a gente brigava demais. Rapaz, sociedade com o irmão não é fácil, não. Mas com ninguém. Com ninguém. Sociedade é complicado. Eu já, inclusive, já abri mão de muitas oportunidades que me surgiram, porque quando eu penso no que eu já vivi de sociedade, e não é por desonestidade não, lá atrás eu achava que o único critério era esse, se um não roubar o outro tá valendo, mas não é nada. Não, é muito mais desafiador que isso. Então, muitas vezes eu já abri mão de oportunidades de negócio, porque eu fico com medo, tipo assim, vou entrar na sociedade com o Will, eu digo, rapaz, eu vou acabar minha amizade com o Will por causa de uma oportunidade de negócio. É melhor não, Will. Vamos ser parceiro? Eu te ajudo de alguma maneira, tu me ajuda de alguma maneira, tu toca esse negócio, eu tô contigo, cara. O que tu precisar, eu vou te ajudar. Mas sócio eu não quero, não. Eu não quero, não, porque senão... Então, com minha esposa também tem disso. Agora, a gente fez um pacto também que ajuda. O que é que eu combinei com ela? Olha... Essa dica De ouro. de ouro. Essa é valiosa. A gente combinou o seguinte, tem temas em que eu opino, ela decide. Tem temas que ela opina, eu decido. Muito bom. Acabou. Agora, o que decidiu está decidido. Eu posso opinar o contrário. Se ela decidiu, eu opinei A, ela decidiu B, vai ser B e eu vou dar o meu sangue para B dar certo. Porque, meu irmão, eu estou no mesmo barco. Se esse barco afundar, se der errado a ideia dela, eu perco também. Não dá para medir força. Não, entendeu? Medir força já é errado, né? Em qualquer circunstância. Só que ainda assim é desafiador, sabe? Porque ela também tem personalidade forte, assim como eu, tem opinião, não é uma pessoa alheia, não é uma dondoca, é uma mulher raçuda para o trabalho, você conhece, sabe da dedicação dela, e que metade desse negócio de fato é ela também, né? Assim, eu não teria chegado aqui, que não é muita coisa não, mas é bem melhor do que já foi, se não fosse por ela, mas é um desafio, é muito difícil você separar as coisas. Ela um dia desse estava me cobrando assim, vamos combinar o seguinte, a gente não vai mais falar de trabalho em casa, não deu meia hora. Não acontece isso não, né? Não deu meia hora para ela estar falando. Brincadeira, aí não tem como. Não conseguem, né? Não falar. Não deu 30 minutos que ela estava falando. Eu digo, tá, entendi. E eu, assim, na verdade, eu adoro o meu trabalho, adoro isso. Ela também gosta muito, sabe? Nós viemos agora há pouco, né? Eu estava numa reunião com ela. Cara, a gente contratou aquela empresa que eu te disse para fazer o storytelling dessa fase nova que a gente está vivendo na casa. E foi a apresentação do storytelling, meu amigo. É emocionante. Ela mandou uma foto aqui, ela disse, estou tomando uma taça de vinho aqui. Agora há pouco. Sony, um abraço para você, deve estar nos acompanhando aí, vai nos acompanhar, um abraço. A próxima vez quem vem é você. Pois aqui, é. tá certo? Melhor que eu. Então, ela colocou assim, estou tomando uma taça de vinho aqui, porque foi realmente emocionante, sabe? Depois eu até te mostro, assim, o storytelling ficou pancada. Então, assim, a gente se realiza com isso, a gente se emociona mesmo, assim, eu não me arrepio mais, né? Mas eu me emociono ainda. Eu não digo isso, não. Eu sou uma pessoa brilhante.
Minha mãe e minha testa dizem que eu nasci para brilhar. Eu observo e lhe admiro muito, né, Adelton? A gente tem a oportunidade de toda Obrigado. Sexta-feira a gente tá ali no nosso... A recíproca é verdadeira, meu. Lá no nosso almoço, né, da confraria. E eu gosto muito de ouvir sua visão sobre o futuro, sobre as coisas. Você tem uma visão muito otimista, ao mesmo tempo muito crítica. E eu queria saber aqui a tua visão de futuro para o Brasil, para esse ano agora, no meio dessa disputa que já está acontecendo, que nem deveria acontecer agora, né? Olha só, falando de negócio, eu sou um cara que eu não consigo fazer planejamento de 5 anos, não. Eu só faço planejamento anual. Porque as coisas são tão imprevisíveis, e agora, depois de pandemia, muito mais. Essa pandemia aí esculhambou. Que não dá para você planejar a longo prazo mais não. Então, eu sempre me planejei para 1 ano. Então, eu consigo ver um horizonte de 1 ano no meu negócio, mas eu não consigo enxergar mais que isso. Falando de país, qual é a leitura que eu faço? Pensando em longo prazo, independente do que acontecer, eu acho assim, o Brasil dá certo. Não tem como dar errado. É o país do futuro? Não tem como dar errado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu não sou muito de fazer essas apostas assim do país do futuro. Eu acho que é o país do presente, as oportunidades estão aí. Não tem que esperar o futuro acontecer, não. Tem que fazê-lo acontecer. Cada um na sua área. Depois eu até conto algo aqui também sobre isso, que eu já fui muito de delegar o meu destino aos outros. E eu parei de fazer isso, de terceirizar fracasso. Eu já dei 10 chutes nele aqui. Eu já parei Você delega ou aos políticos ou à mídia, né? Ou à imprensa. Exato. Alguém vai resolver o problema e ninguém resolve. Cara, eu vou te dizer porque é o seguinte, quando eu falei até dessa Ei, cuidado quando for falar da imprensa, hein? desse distanciamento meu da empresa. Onde é que eu tô? Tô do lado aqui. Cuidado sempre. Mas é uma verdade. A gente não pode delegar os nossos problemas para ninguém. É verdade. Pronto, eu vou falar da imprensa, algo até que veio interessante de lá para mim. Porque é o seguinte, como eu disse, quando eu me afastei da empresa, a empresa sentiu muito. Ela não estava preparada para isso. Hoje eu posso até adoecer, eu brinco, né? Tirar férias, tudo, porque a empresa anda só. Mas naquela época não. Então, em 2008, naquela crise mundial, internacional, crise gigante, eu estava com muita dificuldade na minha empresa e o motivo era a minha ausência e os meus fracassos. Mas eu estava o tempo inteiro associando o meu fracasso à crise internacional, porque era só o que saía no noticiário. Eu sempre fui um cara ligado no noticiário, política, econômica e tal, sempre gostei. E eu sempre associava, eu estava terceirizando meu fracasso, delegando a um terceiro. Até que um dia eu assisti uma entrevista de um economista, que eu não lembro o nome do cara, mas o cara dizia assim, numa entrevista na Globo News, ele parecia que estava falando para mim, ele disse, você, pequeno empresário, esqueça a macroeconomia, vá cuidar do seu negócio, você não tem nada a ver com isso não, esse assunto não é para você não. Parecia que ele estava falando para mim, eu disse, pô. Aí a ficha caiu, eu fui à luta e consegui. É uma verdade. E é a verdade. Então, voltando a falar de perspectiva de futuro, eu diria assim, o Brasil já dá certo hoje, já tem condições hoje favoráveis para o negócio. Hoje, já tem. O que é que tu acha que falta no Já Brasil? tem. Espera aí que a gente chega lá. Mas lá para frente vai ser muito melhor ainda. Vai ser muito melhor, porque não tem como, porque é um país com muito recurso natural, é um país que já superou, eu espero, né? Deus essa questão da democracia está estabilizada, consolidada e que não corre risco, pelo amor de Deus. Tem um colega meu que diz assim, o Brasil é tão forte que faz 500 anos que estão dando martelada e não quebra. Exato. É por aí. Então, assim, é recurso natural, é a democracia, tem um empresariado ativo. Então, eu acho... Criativo. Então, eu acho que a gente tem assim, um povo também resiliente, como você disse, assim, que já passou por muita coisa. Então, eu acho que o futuro vai ser melhor ainda. Eu acho que o lugar do Brasil, a gente está em 12ª economia, mas o lugar do Brasil é entre os 5. Naturalmente, pelo tamanho da população, pelo território, pelos recursos naturais, por tudo que o Brasil eu acho que o lugar dele está entre os 5. Então, quando a gente sair de 12º para 5º, a gente vai melhorar muito ainda. Mas não é que esteja péssimo, não.
Aí falando, como você me perguntou assim, e nesse curto prazo, o que é que eu acho? Eu acho que esse ano a economia está bombando, né? A gente vai passar de 5% de crescimento. Ano que vem projetam 2% de PIB. Eu acho que vai ser daí para mais. Não é um otimismo exagerado meu não, mas é que é um ano eleitoral onde vai continuar o derrame de dinheiro através de programas sociais. Minha preocupação é a conta para pagar de 2023 em diante, porque esse filme a gente já assistiu, né? É a bola de neve. Esse filme já assistiu. A gente passa a eleição no cartão de crédito e depois vê como é que a gente paga, né? Então, de 2023 para frente, eu acho que a gente tem que estar preparado para umas turbulênciazinhas aí, sabe? De 23, uma ressaca, 24, né? vai ter uma ressaca, vai ter um freio de arrumação, eu acho que vai ter alguns ajustes aí. Mas eu acho que depois a gente volta a engrenar, porque até eu compartilhei recentemente isso, né? O progresso não é uma linha reta, né? Aqui está seu Ele é bilhete. cheio de altos e Vamos baixos. beber? Vocês estão pegando leve. Toma a tua? Olha, Aqui está seu tá número. aqui O espaço. convidado não Vamos tá brindar. bebendo Vamos nada. lá. Convidado, quer uma cerveja? Convidado. Não. Eu adoro vinho. Aí, não vi. Suco de uva melhor ainda. Rapaz, esse diretor... tá Bicho, é bom esse negócio aí, bicho. Tem que obedecer. Fala. Sim, aí tu ia falar de Não, quais são os obstáculos. exatamente o que é que você enxerga, porque a gente sabe, o Brasil é um país aí cheio de recursos, Aham. trabalhador, criativo. Tem muita, assim, hoje, inclusive na economia mundial, você vê o que é que o Brasil tem a oferecer para os outros países, Aham. né, que não tem a energia que a gente tem, que não tem Isso. as riquezas minerais, o solo que a gente tem, O clima. o clima, a agricultura. Mas o que é que trava, bicho? O que é que empata? Eu acho, assim, eu sou simpatizante do liberalismo. Eu acho que o tamanho do Estado atrapalha muito. E atrapalha em várias frentes. Atrapalha com o custo, né? Provoca uma carga tributária gigantesca. E atrapalha com a burocracia, né? É, de fato, É a o máquina Estado no cangote do empresário, Faz como sentido. diria Paulo Guedes. O problema é que o sistema é forte demais, né? Paulo problema é que- Guedes foi abduzido, Paulo Guedes chegou lá, chegou lá e disseram, chega para cá, derrama dinheiro em projeto social, bota a reforma tributária para aumentar imposto também, segue a cartilha do sistema, papai, que não tem outra não. compra ativo de banco ali, vem aqui, Também, né? né? Mas assim, eu acho que isso é o que atrapalha muito. Tem uma outra coisa também que o Brasil carrega que eu acho que também atrapalha muito, é o seguinte, há uma cultura, uma visão, uma percepção de que o empresário é o malvado, o empresário é o sacana, o empresário... E vou dizer, isso também não foi criado à toa, não. O empresário ganha sozinho. Teve muita gente que criou esse rótulo, esse estigma para o empresário. Justamente para poder dar sequência a esse tipo de política. Exato. Uma política Mas aí estadista. eu vejo hoje que existe um empresariado assim, preocupado com o seu entorno, preocupado com essa pauta aí, essa ESG, né? Essa pauta social também, né? Tem uma preocupação maior com a economia, com o país, e a gente precisa mudar um pouco isso na cabeça da população, sabe? Eu acho que, assim, alguns empresários, eu não estou falando de mim não, pelo amor de Deus, mas era para ser mais admirado, sabe? A admiração que às vezes a gente tem por um jogador de futebol, por um artista, Eu acho até quem que gera tem, emprego, quem viu, trabalha. Adel? Eu acho até que tem. Eu acho não, eu tenho certeza que tem, mas fica restrito a poucos. Como se fossem superstars, empresários superstars. Você pega e fala sobre Luísa Helena Trajano, que também eu admiro também. Claro. É superstar. E aí você pega Silvio Santos e tal. Mas são empresários bem-sucedidos, têm uma história assim, gigantesca, mas são empresários. Mas eu tô falando ao carinha do bairro, da padaria, isso da farmácia, do É mercadinho, isso que eu tô falando. sabe? Tem, mas Aí- seletivo. Por que só eles Aham. são admirados e os outros não são? Pois é, não, e fica essa quase que uma perseguição, sabe? Uma torcida para dar errado, sabe? Tem muita coisa pequena aí, assim, sobretudo nessa relação trabalhador e empresário, né? É como se fosse um cabo de guerra em que para um ganhar o outro tem que perder, e não é nada disso, na verdade.
Então, eu acho que essa cultura também pode mudar, e eu acho até que está mudando, aos poucos, tá? E isso atrapalha muito, porque isso estimularia muito o empreendedorismo, sabe? Se tivesse uma cultura de valorização do empresário mesmo. Porque, como eu disse, a valorização ela pode vir, sei lá, por uma redução de carga tributária, pode ser pela desburocratização, pode, mas também, às vezes, essa autoestima incentivo, também, né? essa valorização. Eu entendo. Porque aí é muita gente para criticar. Então, não é todo mundo que quer ir ali virar alvo, né? O empreendedor é um solitário, né? Você se considera um cara solitário? Sim. Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Mas nas decisões mais difíceis, sim. Tem um funcionário meu que ele começou a trabalhar comigo, ele tinha 62 anos quando eu o contratei. Ele hoje tem 69. E Você queria não pegar fila no banco, né? Oi? Você queria não pegar fila no Não, banco, não. né? Aí botava ele. Por que aí parece, já ele- não tinha fila. Ele era gerente, ele se aposentou como gerente do banco, gerente de banco até, mas hoje ninguém vai a banco, né? Ninguém precisa ir em mais agência, graças a Deus. Mas ele disse assim, Adailton, a melhor coisa do mundo é você ter uma mesa do lado para você poder passar o problema. Só que aí, tipo assim, você tem aqui 4, 5 pessoas nas mesas do lado aqui, quando o cara não resolve, passa para o próximo, que passa para o próximo, mas quando chega na minha, não tem para quem passar. Tem que resolver. Aí nessa hora você é solitário. E muitas vezes você tem que tomar decisões duras, que as pessoas não compreendem um todo. Ainda mais porque, assim, muitas vezes as pessoas estão ali preocupadas com o seu setor, com a sua área de atuação, não tem essa visão do negócio como um todo, né? Tipo assim, o cara de venda quer vender, o cara de produção quer produzir. Aí você, às vezes, você tem que ter, para tomar uma decisão que afeta os dois, buscar o equilíbrio e tal. Então, nessas horas é muito difícil, porque você realmente vai estar só. Só que eu procuro me cercar, assim, ouvir as pessoas, levantar os outros pontos de vista, aperfeiçoar o meu, para quando eu tomar a decisão, eu minimizar o erro, né? Assim, tentar ser mais assertivo. Mas tem muitas decisões que você toma só e você sofre muito com isso. E fica torcendo para dar certo, né? Bom, Luan, como é que você faz para se manter atual nos negócios? Eu sei que você viaja muito. Sei que você busca informação, conhecimento, até sem viajar mesmo. Uhum. Mas isso não é suficiente, né? Viajar por viajar, todo mundo viaja. Como é que você faz para manter seu negócio atual? Porque eu sei que você é muito preocupado com isso. E que dicas você pode passar para quem está começando? Seja na marcenaria, seja em outro segmento. Aham. Olha só, hoje informação é muito abundante, né? Eu diria até que a gente precisa o contrário, é de uma curadoria para poder escolher o conteúdo, porque a oferta é tão grande. Então, e das diversas fontes, né? Um podcast, um YouTube, uma palestra, uma viagem, um papo com outro empresário. Então, são muitas formas de você trazer conhecimento, de você melhorar. E eu sou, assim, como é que eu diria? Aberto a todas elas. Eu me utilizo de todas elas. Eu confesso que hoje em dia eu não tenho muita paciência para sala de aula. Eu não me vejo mais em sala de aula. Mas eu leio bastante, eu assisto muito vídeo, eu ouço podcast. Livro, Prefiro internet, livro. Prefiro livro, mas eu leio também na internet, mas prefiro livro. E revistas, né? Mais impresso mesmo, sabe? Até porque eu já vivo tão preso à tela, eu já uso muito a tela do celular para muita coisa, então eu acho que você está bebendo demais. Mande a Alexa parar. Aproveita que ele grava. Alerta nada, porque esse bicho aqui me enganou aqui. Esse gato preto aqui, ó, olha ele como é que tá. Dá azar esses caras. Essa foi boa. Então, assim, eu procuro, sabe? É uma fonte rica de informação, tudo esse conteúdo. Muita consultoria no meu negócio, porque Sim. eu tenho, assim, permanentemente, pelo menos uns 4, 5 consultores o tempo inteiro da minha empresa. Estratégico, marketing, venda, financeiro. E que você absolve o que ele tem para lhe dizer. Isso, Porque também não adianta, tá lá
ali, ó, vai por esse lado, esse caminho não tá certo. Não, mas eu acho que é assim. Mas minha relação com as consultorias, assim, também rende um podcast, só isso. Porque eu já tive momentos e momentos. Vamos lá, isso aqui. Eita! Rapaz, momentos de amor. Até o Bento tá rindo aqui. Bento, isso é o quê, Bento? Isso é piada interna, Isso não aqui é uma conheço não, tô aqui referência. voando. Explica aí o que é essa referência aqui. Calma, que eu posso continuar, meu raciocínio? Você quer que eu vá logo para isso aí? Não. É o seguinte, esses caras, tem um consultor que hoje é um dos consultores mais importantes que atua na minha empresa, chamado Carlos Ferreirinha. Toca agora, é a hora, pô. Quando eu falo o nome dele. Ah, é? Aí os caras, aí resultado. Vamos lá, fala o nome. Carlos Ferreirinha. Aí tá certo, eu vou mandar esse podcast para ele, hein? Olha só, esse cara, ele tem sido responsável por uma evolução muito grande no nosso negócio e é inevitável que eu fale muito do nome dele. Então, os meus amigos que toda sexta-feira almoçam comigo, que até um deles disse uma coisa interessante, assim, né? Ele disse, Nunca disse, mas dessa vez... só tem amigo fuleiro quem pode. Tem que aguentar. Mas, enfim, de tanto eu falar, os caras ficam enciumados. Aí agora estão tirando onda dizendo que é um caso de amor aí, né? Aí por isso a musiquinha romântica. Até Bento já entrou nessa onda. Até Bento, quando teve um dia desse, eu em casa falei o nome de Ferreirinha, Bento botou essa música pra tocar. Cuidado que você apanha, viu? Você não tem os braços da grossura de Will, não. Então, cuidado. Mas, enfim, eu voltando, né? Vamos falar sério aqui. Esse é um podcast de respeito. Com certeza. A gente está o tempo inteiro em busca de consultorias. Só que, como eu falei antes, assim, a nossa história também com consultoria já passou por vários momentos. Houve um momento em que eu absorvia muita consultoria e não evoluía os resultados. E eu me decepcionei. E aí chegou um momento em que a conclusão que eu cheguei era assim, consultor é assim. Se der certo, o mérito é dele. Se der errado, a culpa foi minha que não fiz direito. Então, eu não quero mais saber de consultor. Aí chegou outro momento que eu vi que eu precisava também irrigar o meu negócio com conhecimento externo, com especialistas e tal. Só que aí eu estava com preconceito com os consultores locais. Eu só ia buscar consultor fora, não acreditava na prata da casa. Fazendo algo que eu condeno, inclusive, né? Que é não valorizar a prata da casa. Eu me sinto, às vezes, desprestigiado como um fabricante de imóveis local e digo, essa síndrome de vira-lata nossa que só valoriza o que é de fora, não valoriza o que é de casa, mas eu faço mesmo. Santo de casa faz milagre? Não, pois é, faz, né? Não é fácil, mas faz. Então, assim, eu comecei a buscar consultores fora e depois eu comecei a perceber que, na verdade, sim, outra coisa, outro preconceito que eu tinha era assim, se o consultor é bom, por que ele não tem um negócio dele? Mas só que sim, depois eu amadureci, o negócio dele é a consultoria. E tipo assim, o cara é muito bom na consultoria financeira, mas ele não é bom em ser dono de um negócio amplo, ele não entende da área comercial, de produção, ele entende de financeiro, de finança. E o cara é especialista naquilo. Então, naquela área ele é muito bom, mas só naquela área. Eu sou um generalista. Então, eu comecei a entender isso. E depois voltei um pouco e comecei a descobrir bons consultores aqui. E eu tenho bons consultores que me acompanham aqui, locais. E que me dão muito resultado. Agora, eventualmente, quando eu não encontro aqui, eu busco fora também. Só que também tem uma outra coisa. Quando você disse assim, você me perguntou, mas aí você vai lá e faz o que o cara está recomendando. Primeiro é o seguinte, o cara tem que ser muito bom para me convencer, não só a mim, mas meu time todo, de que o que ele está propondo é o melhor para nós. Não venha com blá, blá, blá superficial, com receita de bolo que você aplicou nas empresas que você vem tudinho, que aqui não cola. Então o cara vai trazer, a gente vai questionar, vai pedir que ele prove, mostre, não sei, vai apertar. Até ver se ele é do ramo ou não é. E quando a gente aperta, um bocado de ideia, um bocado de sugestão vai por água abaixo. Sim. Mas também, quando ele nos convence de algo, dizer, isso aqui realmente faz sentido, aí a gente abraça e implanta, assim, com muita dedicação. A gente veste mesmo ali a camisa e vai com aquela ideia até o fim. E isso dá muito resultado. Inclusive, muitos consultores, assim, gostam muito de trabalhar conosco por isso, porque depois vira
case de sucesso para ele expor para outras empresas, porque ele sabe que se nos convencer, a gente vai implantar Vocês e vai vão- fazer acontecer. Vão dedicar e vão fazer acontecer. Então, assim, eu o tempo inteiro eu tenho 4, 5 consultores. 4, 5, o tempo inteiro. Aí, isso é mais uma fonte. Aí, viagem é outra, e digo mais. Um papo como o nosso, no nosso almoço de sexta-feira, eu estou me atualizando. A gente está montando um espaço novo para a oficina, lá no bairro de Manaíra. E lá, dentro do espaço, a gente já deixou a previsão de ter um espaço lá que a gente não sabe ainda se vai ser um cowork, se vai ser o que é que seja, se a gente vai locar para outras empresas, mas o objetivo nunca foi ganhar dinheiro com locação. Pelo contrário, o que eu quero é atrair talentos para aquele espaço, pessoas que nos tragam novas ideias, pessoas que rejuvenesçam o nosso pensamento, para que não nos permita envelhecer nas nossas ideias. Então, eu quero estar perto de gente jovem, eu quero estar trocando ideia com as pessoas que estão fazendo o futuro acontecer, estar perto dessas pessoas para não deixar a gente ficar para trás. Então, as fontes são diversas, né? Agora, o importante, e também digo, não acho que há uma certa ou uma errada. Acho que o importante é você estar nessa busca, tá o tempo inteiro disposto a aprender. Ter essa humildade, sabe? Porque isso passa por isso também. Pela humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que você tem muito o que aprender, que às vezes uma pessoa mais jovem que você, com menos experiência, pode trazer uma sacada que você não viu, né? Isso eu acho que é de todo o mercado, né? A gente tem que estar atualizado, tem que estar sempre ligado no que vem de tendência, de novidade, de estar aberto, ter a humildade para ouvir. No meu mercado, né, mercado de eventos, isso é vital. Se você não está aberto para o novo, se você não acompanha as novas gerações, você fica para trás. Quantos impérios aí de entretenimento ruíram por essa falta? Por essa... Mas vou te dizer, no meu negócio, como é um negócio muito tradicional, né? Fabricação de móveis e tal, é algo bem tradicional. É mais fácil você se acomodar. Eu acho que no teu negócio é mais dinâmico, você é mais provocado a isso, né? No nosso, eu acho que é mais fácil se acomodar. Mas a gente nunca teve isso. A gente tem, inclusive, uma inquietação que, como eu disse, né, que causa desconforto e que tem uma hora que cansa até. Você tem uma hora que você olha assim, peraí. Será que eu estou indo demais? O que é que eu estou fazendo da minha vida, né, velho? Assim, eu estou vivendo para trabalhar ou trabalhando para viver, né? Mas é isso. É isso. Não, o Will tem um sério problema aqui, que ele subentrevistado, viu, Delton? Até camarada pedir arrego. Tá bom, não precisa ir embora. Conversa não boa. Não tem mais tempo, entendeu? Conversa boa é conversa isso, boa. aqui. A gente chegou agora na pergunta 8, tem 12 ainda. Ah, só são 20, eu pensei que eram 50. Não, chegamos na 8ª agora, tem 12 ainda, tá? Mas vamos, antes de chegar na 9ª, brincadeira, linda. Não, eu queria saber o seguinte, pra gente ir finalizando a nossa conversa aqui. Não, tem papo para ele passar. Eu não vou terminar não agora. Tem a parte 2, tem a parte 2. Não adianta expulsar não, que ele já disse que não vai. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma cena aqui. A gente traz ele de volta com a sua esposa. Opa, doutora Sônia. Aí dá certo. Para contar outras histórias doutora e outras Sônia. experiências. E quem pode vir também, Bento? Quem? Quem, Bento? Deixa pra depois. Não, vamos comprometer o menino, pelo amor de Deus. Não tá dizendo nada. Tá. Mas me diga, o que você diria, então, para quem está começando a empreender, para quem está assim, com esse gás, com essa energia, com essa paixão toda, o que você diria assim, de coisas a seguir e coisas a evitar? De uma maneira substancial, sem aquele motivacional, fuleira, substancial. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, acredite na sua ideia, vá em frente, porque eu vou te dizer, eu aprendi uma coisa também. Não existe essa história de que a grama do vizinho é mais verde, não, cara. Tu sabia que eu fujo de facilidade? Quando o cara vier vender para mim um negócio que é fácil demais, eu digo, vá vender para outro. Telex Free tem coisa errada aí. Para mim, eu gosto do desafio mesmo. Tem uma frase de Walt Disney que eu acho extraordinária, que ele diz assim,
Eu gosto é do impossível, porque lá a concorrência é menor. É show. Então, assim, eu quero a dificuldade mesmo. E aí os mais fracos vão ficando pelo caminho e você vai sobressair. Então, acredito na sua ideia, por difícil que pareça. Não abra mão de fazer o certo. Muitas vezes o certo não é o fácil. Na maioria das vezes, o certo não é o fácil. E aí você vai se encontrar várias vezes nessa bifurcação entre o fácil e o certo. Escolha sempre o certo. Isso vai desde jogar um papel no lixo ou jogar no chão, até as decisões mais importantes. E, sobretudo, quando ninguém estiver ali olhando. Porque uma coisa também é fácil, é acertar quando tem holofotes em você, né? Difícil é fazer isso, esse exercício sozinho, você e sua consciência. Então, faça o certo, acredite na sua ideia, lute, estude, assim, se prepare o tempo inteiro, não descanse, não terceirize fracasso. Assuma. Assuma, vá para cima. Minha história de vida me fez assim. Eu fui para a guerra, tocaram fogo no meu navio, eu não podia me acovardar e fugir. Eu tinha que vencer ou vencer. E eu digo assim, às vezes o plano B só serve para destruir o A. Então, às vezes é melhor você se imaginar sem plano B. Isso é verdade. E eu só posso ir para frente, eu não posso dar ré, não. Na minha história, eu fui obrigado a ser assim. Eu fui um cara que, depois que eu comecei, eu nasci para dar certo. Eu não posso dar errado. Eu não tenho o direito de dar errado. Eu tenho 110 famílias dependendo de mim, inclusive a minha. Eu falei da minha trajetória toda aqui. Eu digo, não é só a minha família, meus filhos e minha esposa, não. Quando eu comecei com 17, eu sou o filho mais novo de 4. Meu pai é 30 anos mais velho que eu. E quando eu tinha 27 anos, 10 anos depois de eu começar a empreender, a marcenaria do meu pai fechou. E ele se tornou meu funcionário e se aposentou como meu funcionário. E eles ainda dependem de mim. Então, assim, eu não tenho chance de dar errado. Eu não posso dar errado. Meu funcionário pode, meu gerente pode. Já teve momentos difíceis na gente, sabe? Que minha esposa pensou em desistir. E eu disse a ela, você pode desistir. Fique em casa. Meu gerente se aperrear, disse, você pode desistir. Eu lhe demito, você sai com suas contas, recebe um FGTS, fica no seguro-desemprego, consegue outro emprego. Eu não posso. Zero chance. Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Isso é muito duro, pesado, sofrido. Por outro lado, lhe obriga a ir para frente. Não tem ré, meu amigo. Não tem ré. Agora não cabe mais aquela história de que foguete não tem ré, porque Elon Musk provou que tem, né? É longo. Mas a vida me empurra para frente. Eu tenho um dragão nas minhas costas todo dia, assim, que quando eu olho para trás eu tenho que correr mais. Então eu acho que se todo mundo enxergar assim, vai longe, sabe? A necessidade lhe guia. Aí é luz. Aí é luz forte. Muita. Eu não disse, rapaz, que essa testa não é tua, não, rapaz. Esse polimento. Eu pulei antes de mim, rapaz. É só pra pegar impulso, né? Rapaz. E olha lá, viu? E a gente leva uns trupicão, né? Leva um bocado, mas tem que se levantar, velho. Sacudir a poeira e ir pra frente. Não tem. Olha, não é que a gente não sofre, eu sofro, tem decepções, tem problema, mas tipo assim, eu tenho direito a 5 minutos de depressão. E acabou. 5 minutos. Chora, lamenta e tal. Acabou, bicho. Ninguém vai vir te acudir, não. Levanta essa porra e vai. Não tem o que fazer, pô. É assim. Não vai ter papai, mamãe, não vai ter ninguém, não. Fez por mim, né? Mas não tem papai nem mamãe para te ajudar, não. É o contrário. Que honra. É só pra que frente. papo. Respeita aí o podcast. Respeite o empreendedor. Obrigado, pessoal. É Respeito, uma honra estar aqui com vocês. Né? Nada, a gente que agradece. A gente... a parte 1. Parte 1. A parte 1 dessa conversa. Nós vamos concluindo agora, mas agradecendo
por estar aqui, por compartilhar tudo que foi passado aí. Eu tenho certeza que quem vai nos ver, quem vai nos ouvir, vai aprender bastante. Eu aprendi muito, viu? Tô aqui. A cabeça tá... E ainda tem muita história, né? Tem parte 1, talvez tem parte 2, 3, 4, ninguém sabe. Mas parabéns, Adeilton. Você é um camarada excepcional, admirável. E obrigado. Essa sua história tem que estar sendo falada sempre. Eu até, Will, primeiro agradecer muito a vocês, assim, a oportunidade. Eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa trajetória, mas quando você diz isso, eu até às vezes fico pensando assim, se eu já contei essa história, né, em alguns outros canais, em algumas outras oportunidades, se não já está ficando cansativo, não, sabe? Nunca. Eu até assim gosto quando vocês começaram a puxar o assunto para outros temas, outras coisas, porque, como a gente falou há pouco também, falar de si às vezes é difícil, sabe? E eu procuro assim ser o mais fidedigno à história possível, falando das vitórias, mas das derrotas também, para que não pareça, né, só um autopromoção, né? Não é isso mesmo, sabe? Essa trajetória ela pode ser testemunhada por muita gente, né? Não faz tanto tempo e está tão perto aqui. Nem disso você gosta. Mas assim, eu agradeço muito, espero poder somar aí para quem ouça, para quem assista, e estou à disposição, amigo. Até a próxima. Até o próximo. Até a próxima. A admiração é recíproca também, com o seu trabalho, com o seu trabalho também. Tamo junto, meu irmão. Sônia, na próxima você vai estar ela tá aqui. Prepara o microfone no lugar dela aqui, a taça de vinho, por favor. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês, nosso convidado, nosso diretor, nossa equipe aqui. Participações especiais. É uma voz do além. Tem vários, né? Vários. Tchau, Alex. Pato. E aí, você que está nos acompanhando. Olha aí. Se tiver que tomar uma decisão, deixe para fazer isso pela manhã. Bento, vem cá. É o que dizem os cientistas. E aí, linda, quem está assistindo agora, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, comenta, ativa o sininho. Se inscreve. Eu acho que é isso. E segue no Instagram também. Isso, também. Até a próxima, gente. Um abraço, tchau. Beijo, tchau. E Bento descobriu.